tem dias que eu acordo com uma professora do meu lado, tem dias que eu acordo com uma palestrante, tem dia que eu acordo com empresária, tem dia que eu acordo com artista, tem dia que eu acordo com influenciadora. Nath, você, mais professora ou mais empresária? Nossa. Acho que eu sou uma professora empresária, mas acho mais empresária. O que você acha, amor? Essa pergunta é difícil. Cara, eu, assim... É legal ouvir de fora, né? Sim. Quando eu olho para a Natália, eu tenho uma coisa muito clara, assim. Ela é uma metamorfose. E isso, inclusive, foi um dos fatores que me fez apaixonar por ela. Porque eu detesto uma monotonia, sabe? De personalidade, assim. Então, cara, tem dias que eu acordo com uma professora do meu lado, tem dias que eu acordo com uma palestrante, tem dia que eu acordo com empresária, tem dia que eu acordo com artista, tem dia que eu acordo, cara, com influenciadora. Então, assim, eu acho que essa personalidade multifacetária dela é a característica que a define, e não em uma só, entendeu? Sim. Ela não é mais uma coisa do que outra. Ela é múltiplas coisas o tempo todo. E isso faz com que ela gere muito movimento, tanto na audiência dela quanto nos negócios. Legal. E por que dessa pergunta? Não sei se vocês concordam com isso, mas toda empresa que escala, ela tem que virar uma escola. Então, hoje a gente trabalha com uma mão de obra, às vezes que não está tão qualificada, às vezes que não tem tantos cursos assim para treiná-los. Então, acaba que nós, enquanto empresas, temos a responsabilidade de treinar esse pessoal. Então, eu já vi em algumas palestras suas, em alguns discursos seus, você falando da importância do treinamento. Total. A importância da excelência de ter aquela pessoa sempre manobrando as ferramentas da melhor forma possível ali com aquele cliente, mas essa pessoa ela não chega pronta. Ela não chega nem semi-pronta. Não. Então, eu queria escutar um pouco de você essa visão que o empresário precisa ter como centro de treinamento dentro do seu negócio. Sim. Treinamento, para mim, é a alma do sucesso, é o segredo do sucesso de toda empresa. E o treinamento ele tem que ser constante em todas as áreas, tanto para ensinar novas pessoas, quanto para relembrar as pessoas que já estão lá no setor. Então, o treinamento, para mim, ele mantém padrão, mantém excelência, mantém um atendimento muito bom, mantém tudo, e você consegue crescer, porque você mantém ali a operação rodando muito bem, porque tem treinamento constante. E ela vira uma escola, mas para dentro e para fora também pode virar, né? Tanto para os colaboradores quanto para pessoas de fora. Treinamento, assim, para mim é como se o padrão do seu atendimento fosse a excelência e não um acaso, uma sorte, a excelência. Ela se torna padrão. E tem que ter muito treinamento. Eu defendo muito treinamento, né? Você se considera perfeccionista? Muito. Muito perfeccionista e muito detalhista, né? Então eu gosto de tudo no detalhe, eu reparo tudo. Eu sou aquela que chega na empresa, vê se o rodapé tá limpo, se a parede tá organizada, se o som tá funcionando. Eu sou muito detalhista, perfeccionista, me cobro muito. E eu acredito que isso também motive as pessoas a manter tudo organizado, porque sabe que eu sou uma pessoa que eu vou chegar, eu vou bater o olho, eu vou ver se tiver alguma coisa fora do lugar. Então é meio que cascateia essa cultura para a galera na empresa. Com os clientes falam isso, falam, nossa, tudo aqui é muito detalhe, vocês são muito minuciosos, vocês cuidam de todo o processo, bonitinho, então isso é muito bom. Legal. Ô, Nath, conta um pouquinho pra gente das etapas da sua vida empreendedora, desde uma profissional que sentava o pessoal na cadeirinha, mexia ali no roxinho, para se tornar empresária que você se tornou hoje. Quais foram os degraus que você teve que subir? O que você teve que fazer de diferente para não ganhar mais dinheiro com as próprias mãos, mas aprender a ganhar dinheiro através das mãos de outras pessoas? Nossa, boa essa pergunta, né? Se você quer fazer o seu negócio crescer de maneira lucrativa e estrutural, através do motor GMV, é só ao final desse vídeo clicar aqui no primeiro link da descrição que eu preparei uma aula completa te explicando essas 3 alavancas. Eu comecei fazendo na operação 100% e era eu equipe, eu presa, então fazia tudo que uma empresa precisava para funcionar. Agendava, vendia, recebia, servia o café, atendia cliente. E eu lembro que quando eu estava atendendo, a minha agenda começou a ficar muito lotada e eu tive um insight, porque eu pensei o seguinte, se eu cair, machucar meu braço,
que vai acontecer? Eu vou voltar lá para casa dos meus pais. Então, olha só o desespero de voltar. Falei, eu preciso contratar pessoas, eu preciso treinar pessoas, eu preciso começar a pensar de forma mais geral na empresa, né? Então, primeiro fui especialista, então fiquei muito tempo ali consolidando a técnica, fazendo as pessoas me reconhecerem como uma profissional muito boa de sobrancelha, como uma autoridade. Então, meu conteúdo também era todo pautado em técnica, em profissional. Só que depois que eu comecei a crescer, a gente passa para a fase do generalista, onde você começa a olhar a empresa como setores mesmo. Precisa de um setor financeiro, precisa de um setor de profissionais, um setor de vendas, um setor de marketing, RH. Então, você começa a olhar a empresa de forma mais geral e entender um pouco de cada área para funcionar ali minimamente. Então, fui aprender sobre liderança, comecei a ler muitos livros, comecei a entender qual era a motivação que fazia as pessoas ficarem ali comigo trabalhando, como é que era criar uma empresa que fazia as pessoas saírem de casa felizes, não ficar esperando sexta-feira para ir embora. Então, fui pensando em tudo isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pausa. Um parênteses. Você gosta de estudar? Muito. Você gosta de estudar, Felipe? Gosto. Você acha que empresário gosta de estudar? O que vocês acham? Cara, eu acho que depende do estilo do empresário. Eu acho que tem o empresário que ele é muito skin in the game. O estudar para ele é o fazer. Ele vai testando, ele vai fazendo, ele vai indo. E você tem os outros empresários que eles já entenderam que é mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os próprios. Uhum. E eu acho que isso é a cultura que a gente está vendo hoje, que é uma cultura híbrida, até de empresários que não gostavam tanto de estudar, mas que hoje eles já sentiram que é necessário você se preparar, né, para outras etapas que você faria na raça, né? Sim. É porque é importante isso que você está falando agora, Nath. Muita gente de casa vai falar assim, nossa, essa mulher é incrível, o Felipe é incrível, eles são extraordinários. Mas olha o que ela acabou de falar. Então chegou um momento que eu tive que ser generalista. Eu tive que parar para estudar. Exato. Sobre financeiro, sobre RH, sobre marketing. Então é esse momento que é a famosa metamorfose que você acabou de falar. A gente precisa se transformar, a gente precisa evoluir. Caso contrário, a gente vai ficar sempre no mesmo patamar. Então, a riqueza que eu construo é fruto das evoluções de pessoas, ambientes, conhecimentos que eu adquiro. Total. Mas continua, vai lá. Total, isso é muito importante. E aí eu comecei a entender um pouquinho sobre cada área. Não que eu fosse ser uma profissional do financeiro ou do RH, mas conhecer minimamente o processo, o funcionamento, o encaixe de todas essas áreas. E aí eu fui treinando pessoas, então eu falo que para sair da operação você tem que deixar pessoas tão boas quanto você fazendo o que você faz. Então eu treinei muito bem as pessoas, criei um processo de treinamento realmente efetivo, comecei a transbordar as minhas clientes para as minhas artistas, que eu chamo elas de artistas, e comecei a gerenciar, ficar mais no tático ali, né? E aí depois tem o nexialista, que é o principal, quando você começa a criar, fazer nexo das coisas. Eu tô aqui atendendo, poxa, tem gente me pedindo curso, vou criar um curso. Tô fazendo curso, as profissionais me pedem produtos. Vou criar uma linha de produtos. As pessoas me pedem de onde que são os nossos utensílios de gráfica de curso. Poxa, vou criar uma gráfica. Então, você já começa a olhar de cima. É como se você saísse da tua empresa, sair da ilha para ver a ilha. Então, você vê de longe, você começa a arrumar as peças. E essa é a parte mais divertida de empreender. Você olha de cima e começa a manipular as peças do seu quebra-cabeça para tudo fazer sentido. E aí entra o maior desafio que eu enfrento e enfrento até hoje, que é a comunicação de tudo isso. Como que tudo isso se integra, né? Como é que tudo isso vai se comunicando para as coisas fluírem. Mas é muito divertida essa jornada, desafiadora. E eu tô sempre estudando, sempre estimulando o meu cérebro, sabe? A expandir, a pensar, a ter novas referências, criar um novo repertório, fazer uma nova sinapse, ter uma nova ideia. Então, acho que a gente tem que ficar se estimulando. O cérebro é igual um músculo, você tem que estimular ele o tempo todo.